Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 2 aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler de 3 a 7. Depois, 1 aos Tessalonicenses 4, versículo 18 e 5, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. 1 aos Tessalonicenses 4, 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 5, verso 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Eu quero começar com uma breve exposição assim de relance nesses três textos que nós lemos. No primeiro texto, o apóstolo Paulo está ele vai tratar da tribulação que lhe sobreveio na Ásia, no verso 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Não sabemos exatamente o que Paulo sofreu ali, possivelmente perseguições, porque ele, em Atos, continuamente, onde Paulo chegava, que ele começava a pregar o evangelho, uma turba se levantava, incitada particularmente pelos judeus da sinagoga, e ele tinha grande tribulação, algumas vezes foi, como em Filipos, chicoteado e preso, né? Embora ali na Macedônia, e em vários lugares ele teve vários problemas, inclusive também problemas de enfermidade, quando ele esteve na Galácia, por exemplo, e alguma tribulação lhe sobreveio, possivelmente por perseguição, e ele chegou ao ponto de perder a esperança de que ele sobreviveria àquilo, é isso que ele está dizendo. E foi além das suas forças, ele se sentiu exausto, sem forças para reagir, talvez desanimado, e já esperando, e até talvez querendo morrer. Essa é a ideia. Mas Paulo começa, antes de tratar dessa tribulação que lhe sobreveio, que foi acima das suas forças, ele começa bendizendo a Deus, e ele chama Deus de Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele está dizendo que Deus é aquele que consola os aflitos, e particularmente está falando do seu povo. E diz que é esse Deus que nos consola em toda a nossa angústia. O apóstolo Paulo tinha passado por essa tribulação e tinha sido liberto dela. Ele está olhando para o passado e ele está testemunhando o consolo de Deus. Deus o consolou. E ele diz que Deus nos consola na nossa angústia, verso 4, para que nós sejamos capacitados, por meio desse consolo de Deus, nós sejamos capacitados com a mesma consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, quando passamos por angústias, tribulação, e experimentamos o consolo de Deus, que nos vem por meio de Cristo, e através das promessas que estão nas Escrituras, nós temos aí uma base para, no momento de aflição, quando alguém passa por situações difíceis, nós consolarmos com a mesma consolação que nós recebemos de Deus.
Mas ele deixa claro que esse consolo nos vem por causa do sofrimento de Jesus na cruz. E a consolação vem por meio de Cristo, no verso 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. E Paulo chega a dizer que a própria tribulação que ele passa era para o conforto dos seus ouvintes ou dos seus leitores. Sim, porque ele estava passando por sofrimento para pregar o evangelho, que traz consolo. Consolo do perdão, consolo da salvação. Então Paulo diz que o consolo ele transborda por meio de Cristo Jesus, e ele tem esperança nos seus leitores que, assim como eles estão participando dos sofrimentos, eles também participarão do consolo que ele recebeu de Deus. Quando Paulo, então, está falando, essa palavra consolo, ou conforto, é o mesmo verbo, tanto verbo como substantivo, é a mesma palavra, às vezes em forma verbal, às vezes substantiva, e é a mesma palavra usada por Jesus quando ele promete o Espírito Santo, lá em João, capítulo 14 e capítulo 16. Quando o Senhor consola os discípulos, ele começa no capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E aí ele fala que na casa do Pai havia muitas moradas e ele iria preparar lugar. E esse preparar lugar não é quando ele subisse não, tá? Preparar lugar era na cruz. Quando ele diz eu vou preparar-vos lugar, ele está falando da cruz, da crucificação. É esse sacrifício de Cristo que prepara lugar. E quando eu for preparar, eu vou voltar para vocês para receber-los para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E aí, no verso 16, ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, porque Jesus é consolador, mas ele está dizendo, ele vai nos dar outro que vai estar ao lado de vocês. E essa palavra outra é interessante. A língua grega ela tem duas palavras para outro. E nós temos essas palavras em duas palavras, pelo menos em várias palavras na nossa língua, na composição das palavras, né? Uma palavra era a palavra allos, de onde vem a nossa palavra alopatia, que significa outro da mesma natureza, da mesma essência. E a outra palavra para outro é a palavra heteros, de onde vem a nossa palavra, né? Heterogêneo, né? Heteros significa outro de outra natureza, totalmente distinta. Então, quando Paulo diz, olha, se alguém pregar a vocês outro evangelho, ele está falando, ele usa a palavra heteros, que significa outro que não tem nada a ver com esse evangelho que nós pregamos. Mas quando Jesus fala outro consolador, ele usa a palavra allos, ele está falando outro consolador igual a mim, porque ele está falando da pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. Ele estará com vocês, e ele diz, esse consolador estará com vocês. Ele vai lembrar tudo o que eu tenho dito no verso 26. Essa palavra, tanto de 2 Coríntios, como aqui de João 14, depois no capítulo 16, de novo, ele vai falar no versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, Consolador não virá para vós outros, se eu for, eu vos enviarei. A palavra, tecnicamente os cristãos conhecem a palavra paráclito, né? O paráclito, a palavra grega é parácletos, e a gente transliterou para a palavra paráclito, uma palavra que os teólogos usam para o consolador. E essa palavra parácletos significa alguém que foi chamado para estar ao meu lado. E era usado para, por exemplo, uma pessoa que ia defender alguém num tribunal. E estava ao lado daquele que haveria de defender. Então, a ideia é de que alguém está conosco para nos encorajar, para nos dar apoio, para nos sustentar. Pois bem, esse encorajamento, Deus o dá a nós através, sobretudo ele flui de Cristo, por meio do seu Espírito, mas ele usa a instrumentalidade da igreja.
E é por isso que em 1 aos Tessalonicenses, que é outra passagem que eu falei, no capítulo 4, verso 11, o apóstolo Paulo usa esta palavra agora como um mandamento. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E no capítulo 5, verso 11, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Qual é o contexto ali? Os tessalonicenses estavam aflitos porque eles ainda não tinham compreendido bem a doutrina da ressurreição. Ela está se cristalizando, se solidificando, se clarificando no Novo Testamento. E os tessalonicenses tinham cultura grega, vamos dizer assim, né? Os gregos não pensavam que o corpo poderia ressuscitar, eles criam em reencarnação. E os tessalonicenses aguardavam a promessa da vinda de Cristo, mas havia uma aflição neles. O que acontecerá com aqueles que morreram antes de Jesus vir, de Jesus chegar? E eles ficaram aflitos por causa disso. Por isso, Paulo diz no capítulo 4, verso 3, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O crente se entristece com a morte de seus entes queridos, mas a sua tristeza não é igual àqueles que não têm esperança. E Paulo, então, vai falar da ressurreição futura dos mortos. Ele diz, pois que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Pelo contrário, porquanto o Senhor, mesmo dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Antes da gente receber um corpo glorificado, os mortos ressuscitarão glorificados. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens com eles, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí vem, então, a recomendação. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, logo depois ele vai falar sobre a necessidade de vigiarmos, não sermos como os que dormem, e ele termina dizendo de novo, consolai-vos com estas palavras. Então, meus irmãos, o encorajamento é uma forma como cuidamos uns dos outros, ajudando uns aos outros nas aflições. Nós tratamos de vários subtemas desse grande tema, cultivando uma cultura de cuidado mútuo. Vimos como devemos vencer o mal com o bem, como podemos perdoar e ser perdoados, né? Mostramos os pré-requisitos para uma cultura de cuidado, falamos sobre os recursos de Deus para cuidarmos uns dos outros. Tudo isso nós falamos lá no retiro. E faltou esse ponto que eu gostaria de tratar, que é cuidando uns dos outros por meio do encorajamento mútuo. É um dever nós nos consolarmos uns aos outros. O consolo vem de Deus, o consolo transborda por meio de Cristo, mas ele flui por meio da igreja. E aí eu queria falar sobre o encorajamento bíblico. E para isso, depois dessa breve exposição desses textos, eu quero aqui, na verdade, compartilhar o que está num dos capítulos do livro Relacionamentos, uma confusão que vale a pena, que eu mencionei em vários estudos, entre outros, é o livro do Timothy Lane e Paul Tripp. Eu recomendo esse livro. Você que não gosta de ler, ele é um livro, não é grosso, tá? Primeiro encorajamento, vou lhe encorajar aqui. Ele não é grosso, ele é um livro assim, ó, mais ou menos fino, né? Também não é um opúsculo, mas ele não é aquele calha-mas que te desencoraja, né? Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. Aí uma sugestão de Clube do Livro aí para o futuro, né? Esse ano tem pelo menos aconselhando uns aos outros, mas esse trata de várias coisas.
E os autores, então, eu vou tratar ali por volta da página 107, por aí em diante. E eles começam dizendo o seguinte, que o encorajamento é essencial, é uma qualidade essencial de uma comunidade biblicamente saudável. O encorajamento, ele sempre é bem-vindo para qualquer pessoa. Dificilmente alguém dispensa encorajamento. Então, raramente encorajamento vem na hora errada. Ele pode até acontecer de forma errada, mas ele raramente vem na hora errada. Então, uma comunidade biblicamente saudável precisa ser uma comunidade que pratica o encorajamento mútuo. É o que Paulo chama aí de consolo, de conforto, né? Mas mesmo, eu quero começar com alguns aspectos negativos, porque mesmo quando nós queremos encorajar alguém, pode ser que o nosso encorajamento não seja suficiente, né? E no encorajamento nós tendemos a cometer dois erros, né? Primeiro, dois erros que nós cometemos no encorajamento. Nós acreditamos que o nosso propósito primário é fazer a pessoa se sentir bem. E esse não é o propósito primário do encorajamento. Fazer a pessoa se sentir bem. Segundo erro é que às vezes a gente acha que simplesmente explicar para a pessoa o que sabemos ou o que achamos saber, que é a causa do seu problema, a gente já vai encorajá-la. Eu vou tratar dessas coisas nesse primeiro ponto aqui. Primeiro sobre esse ponto, que eu quero fazer a pessoa se sentir bem. Então, a gente costuma dizer algumas coisas como a seguinte. Irmãos, é impressionante. Não sou diferente dos irmãos, mas alguns fazem isso mais vezes que outros. Depois de anos ouvindo a palavra de Deus, como eles não meditam, não repisam, não memorizam, não repassam esses ensinamentos, eles se contentam com o que eles têm naquele dia, naquele domingo, com a sensação boa de ter aprendido alguma coisa, eles ouvem algumas frases no meio dos seus amigos não crentes, e às vezes até crentes, e eles repassam essas frases-chave, esses jargões, esses clichês, para fazer a pessoa se sentir bem. Eu espero que depois desse estudo você não faça mais isso. Quer ver uma coisa? Vai dar tudo certo. Quantas vezes você não já usou isso? Olha, meu irmão, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Tem gente que diz, não, já deu tudo certo. Primeiro, o que é que significa dar tudo certo? Significa que aquilo que a pessoa espera vai acontecer. Você é profeta para saber. Segundo, mesmo que acontecer aquilo que ela quer que aconteça é necessariamente o melhor para ela. Talvez a frustração dela seja de um desejo desordenado. Então, não use essa palavra não, irmão. Olha, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Nem que você coloque se Deus quiser. Porque essa frase não diz nada, no final das contas. Ou, no máximo, ela cria uma expectativa sem você definir o que é dar tudo certo. Outra frase, aguenta firme, você vai conseguir, campeão. Ou seja, você tem força. Campeão, vencedor, Deus da asa, faz teu voo. Né? É isso que diz a música. Então a gente diz, olha, você vai conseguir em nome de Jesus. Aí você bota o nome de Jesus, que aí é uma frase mágica, né? E você está profetizando. Olha, aquilo que não te mata te faz mais forte. Como se houvesse uma fonte independente, que ele tem uma força. Irmãos, recentemente eu tive a oportunidade de ter acesso ao diálogo de duas pessoas, um crente e uma ímpia. Ele dizia, olha, você tem força, o crente falando para a ímpia. Você tem força, você é forte. Cuidado para não usar essa força
de um modo errado. Então, o mundo hoje, ele alimenta o narcisismo. Ou então, olha, não é tão ruim quanto você pensa. Você não é o único que teve que passar por isso. Talvez, se você passou por uma situação, é salutar você dizer, olha, eu mais ou menos sei, porque eu passei, eu sei que é muito difícil isso. É uma coisa. Isso vai passar. Quando vai passar? Eu posso dizer que vai passar, mas quando? Então, são afirmações que muitas vezes a gente usa, e eu poderia citar uma série de outras, que às vezes a gente usa para simplesmente trazer um jargão, às vezes porque a gente não sabe muito o que dizer. Se eu não sei o que dizer, não diz. Meu irmão, conte com minhas orações. Que coisa triste. Abrace. Chore com ele. Ore. Eu nem tenho noção do que você está passando. Então, todas essas afirmações, elas podem até oferecer um conforto temporário, mas elas nunca levam uma transformação duradoura, além do que carregam promessas falsas. No melhor dos casos, resulta em uma mudança temporária do estado de ânimo, que normalmente evapora assim que a pessoa for novamente confrontada com a sua dificuldade. A segunda atitude errada que nós temos, às vezes, é tentar encorajar a pessoa explicando-lhe o seu problema ou o porquê de ele estar acontecendo. Isso não é de todo ruim e tem sua utilidade. A gente acredita que se a pessoa entender melhor o que está acontecendo, ela ficará menos ansiosa, será capaz de fazer algo que ajude, que seja construtivo. E eu preciso repetir, esse método, ele tem o seu lugar. Só que tem duas questões. A primeira é que, às vezes, o que a gente acha que é a causa não é a causa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar a causa errada. A gente precisa estar muito seguro do que a Escritura diz para que a gente possa falar. Certo? Às vezes, até uma pessoa que a gente queria já tratar de um problema que ela tinha, e a gente aproveita aquele momento de fragilidade. Olha, é porque você, e a gente traz algo que não tem nada a ver novamente com aquela situação. Mas mesmo quando a gente entende a causa, é sim importante apontar talvez as causas daquele problema, daquela situação de angústia, mas nem sempre temos uma explicação para os nossos problemas e nem sempre podemos entender, sempre entender a sua causa nos conforta. Às vezes, até quanto mais entendemos nossa situação, mais desanimados ficamos, né? Pois antes eu tinha um entendimento superficial e agora que eu sei o quão profundo o meu problema é, eu acabo me sentindo mais fraco do que antes. Então, é importante entender, eu preciso dizer isso, é importante entender, é importante compreender a causa daquela situação, mas o encorajamento que fica só aí, e esse é o problema, quando eu fico só aí, eu ainda não trouxe um encorajamento pleno. Esse é o ponto. O primeiro é um encorajamento errado, o segundo é um encorajamento incompleto. Por quê? Porque só entender o problema e não prosseguir mantém o foco no eu. Mantém o foco no eu. E aí pode ser que a pessoa fique até mais desanimada. E aí o que Lane e Tripp vão dizer é que o encorajamento verdadeiro, o encorajamento bíblico, tem mais a ver com visão do que com explicação. Embora tudo envolva explicação, mas quando eles falam sobre visão, eles não estão se referindo aos olhos físicos, mas aos olhos do coração. A visão espiritual é uma dádiva preciosa e é uma habilidade essencial da vida, você ter uma perspectiva nova sobre o problema. Isso é nova visão. Ter uma nova perspectiva. Então, o motivo pelo qual nós não nos sentimos à altura do desafio que nós temos diante de nós e ficamos desencorajados em relacionamentos, não é porque não entendemos necessariamente o que está acontecendo, é porque nossos olhos estão ainda no problema ou no nosso eu. E o que nós precisamos quando encorajamos é dirigir o nosso foco, ou o foco daquele a quem queremos encorajar,
para Cristo. Esse é o segredo do encorajamento. Quando você vai encorajar alguém, você precisa perguntar de que maneira eu posso utilizar esse problema para dirigir o foco daquele a quem eu quero encorajar para Cristo. E o primeiro ponto desse fato é que para que eu encaminhe para Cristo, eu tenho que colocar os olhos dele nas Escrituras. Eu não posso ver Cristo sem as Escrituras. Então, o que as Escrituras falam sobre esse tipo de problema e qual é o tipo de consolo que as Escrituras fornecem? Aí sim, os autores eles fazem uma observação interessante, colocando problemas reais onde precisamos de encorajamento. Eles dizem assim: por força própria, vemos um marido que mal se comunica. Vemos um amigo que foi desleal repetidamente. Vemos a criança que se rebela contra qualquer ordem. Vemos o chefe, que é um crítico inexorável. Vemos a parente que quebra cada promessa que faz. Vemos a esposa amargurada e irritada. Vemos o grupo pequeno, congelado em relacionamentos casuais. Vemos vizinhos que se preocupam mais com os limites do seu terreno do que com a comunidade. Nossos problemas de relacionamentos podem parecer tão grandes que passam a obstruir a nossa visão daquilo que nos poderia dar esperança e continuar. O que é que nos pode dar visão? Cristo. Cristo e a sua obra redentora. O encorajamento não se trata, portanto, somente de fazer alguém se sentir e pensar melhor. Encorajamento envolve estimular a imaginação espiritual. E não é imaginação no sentido de algo irreal, mas imaginação vem da palavra imagem. Que a pessoa cria uma imagem daquilo que a Escritura ensina acerca da obra de Cristo. O encorajamento bíblico, ele dá a pessoas que se encontram em dificuldades os olhos para verem o Cristo que até então não tinham visto. Nós não temos um conhecimento pleno de Cristo e em cada desafio nós temos a oportunidade de ver de que maneira Cristo nos seria suficiente. Cristo é a única esperança em que eu posso confiar quando o chamado do relacionamento me levar além da minha própria sabedoria, força e personalidade. Então, meus irmãos, quando nós convivemos uns com os outros no meio do caminho, quando nós falamos lá, entre o já e o ainda não, nós precisamos muito mais do que bons sentimentos e um entendimento claro. Nós precisamos de olhos para ver essa maravilhosa realidade. Preste atenção. E entender todas as implicações. Nós pertencemos a Cristo. Nós somos de Cristo e Cristo é nosso. E Cristo é todo suficiente. Então nós precisamos ver que espiritualmente, preste atenção, nós precisamos ser convencidos de que espiritualmente é impossível estarmos sós. Crente, mesmo quando você se sente só, você nunca está só. Nunca. Não há nenhum momento em que você esteja só porque você está unido a Cristo para sempre. Nem a morte. A morte vai separá-lo de você mesmo. Seu espírito vai ser separado do corpo. Mas não vai separá-lo de Cristo. Essa visão, meus irmãos, quando vem aos olhos espirituais, é poderosa. E o consolo é nós lembrarmos uns aos outros o que Cristo é para nós, sobretudo naquele momento. É lembrarmos que os recursos maravilhosos da graça que nos vem de Deus por meio de Cristo estão sempre à nossa disposição. Em Cristo nós encontramos sabedoria, em Cristo nós encontramos força, em Cristo nós encontramos razão para a esperança que nos faltava. Então, muito mais do que sentimentos agradáveis e a compreensão correta, Cristo me dá razão para continuar com algo que
sem Ele, já me teria derrotado há muito tempo. Como é que podemos encorajar em meio à dificuldade relacional? Os autores propõem que devemos dar uns aos outros olhos para ver 3 coisas, ou 3 verdades acerca de Cristo. Mas antes dessas 3 verdades, eu quero voltar para o nosso texto, que é 1 Tessalonicenses, um dos nossos textos. Como é que Paulo diz assim, consolai-vos uns aos outros, mas ele não ordena só que consolemos, ele diz com estas palavras. Nosso encorajamento, antes de tudo, para que ele mostre a Cristo, precisa ser bíblico. Este é um acréscimo que eu faço como um princípio geral. Para que nós consigamos direcionar os olhos uns dos outros para Cristo, nós precisamos ter um aconselhamento bíblico. Por que isto? Porque muitos retratos de Jesus que as pessoas fazem não são retrato bíblico. Que Cristo é esse? Veja, vamos ver aqui o caso do consolo daqueles que perderam entes queridos. Paulo está tratando exatamente disso. E para onde Paulo nos ordena direcionar os olhos? No caso daqueles que morrem em Cristo. Ele diz, olha, nós não queremos que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. E aí ele fala algo tremendo, porque ele diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, veja, Cristo é a base do consolo. Cristo morreu e Cristo ressuscitou. E assim como ele ressuscitou, Deus, o Pai, trará, diz, em sua companhia os que dormem. Olha o consolo. Os que dormem no Senhor estão em companhia de Cristo. De um modo que nenhum de nós aqui nesse mundo jamais vai experimentar. O espírito deles está de maneira consciente com Cristo. Então veja, ele coloca os olhos para Cristo. Não é só que eles vão ressuscitar, é que eles estão em comunhão com Cristo. E eles virão, e eles ressuscitarão primeiro. E não é só que vamos viver eternamente, mas ele diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. E ele diz que nós juntamente com Ele, com eles. Veja como o que traz aqui é a presença de Cristo. Esse é o primeiro ponto dos autores Lane Tripp. Nós precisamos, o consolo é levar, é inclinar, direcionar os olhos daquele que precisa ser consolado para a presença de Cristo. Esse é o primeiro grande ponto. Eu falei do geral, as Escrituras. A presença de Cristo. O objetivo do consolo, irmãos, é ajudar as pessoas a desenvolverem uma mentalidade de que Cristo está comigo. Esse é o que o Palmer Robertson chama de princípio Emmanuel. Alguns ainda vão fazer isso e, ok, mas eu evito pedir, Senhor, sê conosco. Porque o Senhor é conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Salmo 46, versos 1 e 2 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E, às vezes, a nossa alma não sente isso, mas nós precisamos lembrar, trazer as Escrituras e recitar para nós mesmos, ou para os outros. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne. Está descrevendo um terremoto. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes, que eram um símbolo de firmeza na cultura hebraica, se estremeçam. Cristo, a presença de Cristo,
Quando eu vejo a presença de Cristo, quando eu vejo a Cristo, eu entendo que posso depender de alguém além de mim. Ele está aqui comigo. E Ele é capaz de fazer aquilo que eu nunca poderia fazer. A nossa tendência é dizer, eu sei que Deus está aqui comigo, mas essa situação... E aí você volta os olhos para a situação. Então a pessoa está sempre assim, você vai ter que fazer assim. Ela está sempre olhando para cá. E você, não, mas olhe para Cristo. Cristo está presente. Ah, mas dói? De fato dói. Mas Cristo não vai deixar essa dor te destruir. Cristo vai usar essa dor para te fortalecer. É diferente de você vai conseguir, percebe? Cristo vai usar essa dor para te fortalecer. Lembro-me de ter atendido a uma esposa, irmã em Cristo, que estava aflita pelo seu casamento. Eu e Hélida conversando com ela. E depois de ouvi-la, ouvir todas as questões, eu pedi que ela abrisse. E é maravilhoso quando o Espírito Consolador, falando na Escritura, eu falei, leia agora em voz alta o Salmo 46, verso 10. E quando ela pousou os olhos, ela não conseguiu ler. E eu percebi que ela entendeu, porque o Salmo diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Encorajar é levar a pessoa a ver que Cristo está ali. Em segundo lugar, nós precisamos, para encorajar biblicamente, direcionar os olhos daqueles que precisamos encorajar para as promessas de Cristo. Não só a presença de Cristo, mas para as promessas de Cristo. Irmãos, Cristo nos deu promessas. Às vezes você nem sabe usar as palavras, mas se você souber onde está, você abre, olha, eu quero que a palavra de Deus mesmo traga encorajamento. Cristo nos deu promessas. E essas promessas, elas podem alterar de forma radical a maneira como nós reagimos às dificuldades, todas elas relacionais, às dificuldades da vida. Eu posso encorajar o meu irmão lembrando daquilo que foi prometido. Essas promessas, elas não devem ser vistas como irrealidades místicas em um céu cor-de-rosa, mas como uma avaliação verdadeira e precisa dos recursos que eu tenho como um dos filhos de Deus. Pense, por exemplo, em João 14. Os discípulos estavam tomados de apreensões porque Jesus estava para morrer e eles sentiam o clima daquele momento. E em João capítulo 14, olha como ele fala, olha as palavras. Ali ele não vai direcionar para um outro, ele direciona para si mesmo. Ele diz, como? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ele diz mais à frente, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. São promessas. A palavra de Deus nos traz muitas promessas. Então, quando eu dirijo os olhos das pessoas para a promessa, eu tento mostrar às pessoas a relação que existe entre as promessas de Cristo e a situação delas. Muitas vezes, algumas pessoas reagem de maneira negativa, porque elas acham que as promessas de Deus são uma ilusão espiritual, que tem o propósito de fazê-las se sentir bem em relação àquilo que as incomoda. Mas não, irmãos, as promessas de Cristo não são sonhos imaginários de um emocionalismo espiritual. Elas são a verdadeira identidade do crente. As promessas do Evangelho, elas providenciam a única perspectiva exata daquilo que eu realmente necessito. E a única imagem confiável do meu verdadeiro potencial de transformação. Esse tipo de encorajamento ajuda as pessoas a medirem com precisão o seu potencial em Cristo.
E esse é o terceiro ponto do encorajamento. Eu preciso dirigir os olhos das pessoas para a presença real de Cristo. Eu preciso dirigir os olhos das pessoas para as promessas de Cristo. E eu preciso dirigir os olhos da pessoa para o potencial delas em Cristo. Sim, potencial delas em Cristo. Eu posso falar do potencial que não tem origem nelas, mas que está nelas. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, eu posso. Em Cristo eu posso. O problema é que a teologia da prosperidade desgastou esse texto, né? Interpretando erradamente. Se eu quiser um carro do ano, eu posso. Se eu quiser transformar minhas circunstâncias externas, eu posso. Ou seja, o fim da tribulação tem a ver com o fim daquelas circunstâncias que eu julgo que trazem tribulação. Não é. O fim tem a ver com a vitória do meu eu sobre aquilo. Paulo diz, eu até aprendi a ser humilhado. Eu sou humilhado, eu consegui aprender a ser humilhado sem com isso me amuar. Eu aprendi a ser honrado sem com isso me ensoberbecer. Eu aprendi a passar fome sem com isso murmurar. Eu aprendi a ter fartura sem me esquecer de quem precisa. É isso que ele quer dizer quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi, eu fui treinado, e é um fruto de um aprendizado. Essa palavra posso, ela era a palavra usada para o prevalecimento, para a luta do gladiador que prevalece, que tem uma força superior à do outro. Então, eu preciso direcionar. Se a pessoa é crente, há um poder operando nela. O Espírito Santo, que é chamado Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Então, por causa de Cristo, ela pode vencer. Então, quando nós lutamos com dificuldades, é muito comum nós medirmos nosso potencial. É muito comum nós fazermos uma avaliação de nós mesmos para sabermos se temos as habilidades necessárias para vencer a dificuldade. O problema é que a maioria de nós nós somos avaliadores pessoais ruins, porque nós olhamos para a nossa própria força. E quando nós não entendemos a união que estamos com Cristo, nós temos dificuldade. Quando nós fazemos as contas, quando nós somamos tudo o que define o nosso potencial, nós nos esquecemos. Pense num casamento em crise. Está à beira do divórcio. Pense até mesmo numa enfermidade que eu não consigo vencer e que me causa dores atrozes. Como que eu vou enfrentar isso? Pense numa situação financeira bem desfavorável. Quando você define, você esquece de acrescentar, normalmente, o recurso mais importante, Cristo. A verdade radical sobre o nosso potencial, meus irmãos, é que como filhos de Deus, o nosso potencial é Cristo. Ver-nos de outra forma não é bíblico, não é correto. Cristo está em mim, pelo amor de Deus. Cristo está em mim. O Rei do Universo está em mim. Aquele que venceu a morte está em mim. Aquele para onde convergiram todas as coisas está em mim. Paulo fala em Gálatas 2, 19 e 20. Eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na carne, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E a gente gasta muito tempo na oração pedindo livramento daquela situação, quando na verdade a gente deveria pedir que
a realidade da presença de Cristo e do poder de Cristo que atua em nós se faça palpável a nós. Esta deve ser a nossa mais intensa oração. Que eu possa experimentar esse poder de Cristo para vencer. Então, entenda uma coisa: se Cristo está em mim, eu vou vencer esta situação. Vamos supor que seja uma doença incurável e que Cristo não me cure. O que é a morte para os crentes, meus irmãos? A morte é a vitória definitiva. A morte significa que o pecado não vai mais me tocar, que eu não vou mais me desviar, e que eu vou estar na presença bendita de Cristo para sempre, que vai me fazer esquecer não só as tristezas, mas até as alegrias que eu tive nesse mundo. Então, nada pode me separar do amor de Cristo. Esse é um grande e poderoso consolo. Então, já que todos os nossos relacionamentos, eles são vividos no meio do caminho, como nós vimos no retiro, entre o já e o ainda não, o encorajamento, ele é uma habilidade essencial. Mas nós precisamos aprender. Agora, nós precisamos conhecer as páginas da Escritura. Para cada situação, há um consolo em Cristo. Para cada dificuldade, angústia, há uma esperança por meio de Cristo. Por isso que Paulo diz: assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então nós precisamos entender o que significa Cristo em vós, a esperança da glória. Quando você coloca um mais nessas coisas, pastor, mas eu só queria que, você está dizendo, Cristo não é suficiente, é aquilo ali que eu preciso para ser feliz. Então, este é o ponto. E podemos pedir o fim de uma tribulação? Sim. Podemos pedir a cura de uma doença? Sim. Mas com que objetivo? Voltando para a 2 aos Coríntios, capítulo 1. Paulo diz no verso 11: ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor. Para quê? Ele está falando de livramento da morte. Para que, por muitos, sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Qual é o objetivo dos coríntios orarem pelo livramento de Paulo? Para que no fim sejam dadas graças a Deus, para que gere gratidão no povo de Deus, por causa do benefício que foi concedido. Então nós podemos sim pedir a cura de uma doença, mas sempre tenha, Senhor, para que no testemunho da tua bondade, por meio dessa cura, o Senhor leve esta pessoa a gratidão a ti por meio de Cristo. Que muitas graças sejam dadas a ti, para que teu povo se alegre em ti, para a alegria e gozo e progresso na fé. Tem várias finalidades para você pedir o fim de uma tribulação, para que o teu servo não tenha tristeza sobre tristeza. Paulo fala isso lá, aqui mesmo, em Filipenses. Ele orou por Epafrodito, que adoeceu mortalmente, e Deus teve misericórdia dele, quando ele, lá no capítulo 4 de Filipenses, ele diz assim, Filipenses, aliás, capítulo 2, verso 25,
Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque o vistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Óbvio, para que o espírito não permaneça quebrantado, Senhor, alivia a carga do teu servo. O ponto é que nós precisamos nos comprometer a encorajar as pessoas, não apenas com o jargão, olhe para Cristo. Não, não é isso. É mostrar biblicamente de que maneira a presença de Cristo vai fazer toda a diferença. De que maneira as promessas de Cristo, e aí apontar para aquelas promessas que falam especificamente aquele problema. E tem muitas. Nós só precisamos ler a Bíblia mais, memorizar a Bíblia. E de que maneira o potencial que aquela pessoa tem em Cristo vai dar a ela a condição para sair daquela situação. Então a pergunta que os autores fazem: qual o seu comprometimento para ajudar as pessoas à sua volta a verem a Cristo hoje? Você está pronto e disposto a encorajá-las? Como você faria isso? Mas lembre-se, você primeiro precisa vê-lo para poder mostrá-lo a outro. Sabe por que muitas vezes a gente tem dificuldade? Porque a gente mesmo não consegue enxergar. Eu tenho aprendido, meus irmãos, que um dos ingredientes fundamentais no aconselhamento é fornecer esperança. Até mesmo quando você tem que dar uma boa bronca. Até mesmo quando você tem que repreender e apontar os erros que o aconselhado, e eu tenho determinado no meu coração, talvez não tenha conseguido sempre, mas determinado no meu coração, sobretudo nos aconselhamentos que a gente faz de uma só vez, não são em sessão, mas mesmo numa sessão, no primeiro aconselhamento, que nenhum saia do gabinete sem esperança. Agora, não é esperança do tipo, vai dar tudo certo. Não, não é isso. É esperança que a Escritura nos dá. E tem vários textos que nos lembram dessa bendita esperança. Vários textos. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas tem muitos textos que nos fornecem esperança. Olha, meu irmão, eu não sei ainda o que te dizer, eu não sei ainda as causas. Sim, para você aconselhar outro, você precisa levantar dados, fazer perguntas. Mas esse é outro ponto, isso seria para um curso de aconselhamento. Levantamento de dados é fundamental. Mas fornecer esperança em Cristo é fundamental para você encorajar outra pessoa. Então a pergunta que eu faço talvez você ainda não saiba bem como fazer, mas eu queria que você saísse daqui com um comprometimento de encorajar as pessoas em Cristo. A primeira coisa que você precisa saber é se o que ela está precisando é encorajamento ou é repreensão, né? Porque o encorajamento é para os quebrantados de espírito, não é para os ensoberbecidos. Você primeiro, para os ensoberbecidos, tem que repreender. Então você tem que saber, eu estou falando aqui, encorajamento, que a gente falou de confronto, né? A gente falou de repreensão lá no retiro. Então eu estou falando agora de os quebrantados de espírito. Aqueles que, alguns gostam de dizer que está com a autoestima embaixo. Eu não gosto desse termo, eu gosto do termo bíblico. Quebrantado de espírito, essa é a palavra bíblica. Aquele que está quebrantado de espírito, está desanimado, você pode trazer e reerguê-lo. Como você fará isso? Você, antes de tudo, precisa enxergar. Uma época difícil pode muito facilmente, meus irmãos, ser uma tentação para tirarmos os olhos de Cristo. As responsabilidades, né, do casamento, da paternidade e da carreira ou do ministério, elas podem parecer maiores do que nós podemos esperar. Pense no pai.
quando ele lida com os desafios da criança. Ele não sabe como lidar com o pai que não sabe, ou a mãe não sabe lidar com a teimosia dos seus filhos, que pensa no futuro deles, ou eles vão entrar para a faculdade. Como eles vão responder a isso? Como é que eu vou fazer quando eu me casar, quando eu for pai? Eu estou entrando agora no mercado de trabalho, será que eu vou dar conta? Ou eu tenho um ministério diante de mim, é tão difícil. Tudo isso pode ser maior do que nós podemos suportar. Falta de dinheiro em situações em que precisamos dele, entre outras coisas, nos desencorajam, deixam-nos sensíveis e irritadiços uns com os outros, especialmente dentro de uma família. Agora, tudo muda quando nós percebemos que os nossos fardos estão nos deixando cegos para as incríveis verdades encorajadoras de Deus. Quando nós nos lembramos de que nunca estamos sozinhos, nunca. Quando nós começamos a estudar as promessas de Cristo para nós, algo acontece. A apreciação da nossa situação por meio da lente da presença e da providência muda a nossa visão das coisas e nos ajuda a nos encorajar mutuamente. O que Cristo pode fazer em nós, meus irmãos, e por nós, se torna mais importante do que qualquer coisa que possamos desejar naquele momento. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras, direcionando os olhos para Cristo, sua obra e as implicações dessa obra. Todo domingo eu termino com isso. Todo domingo pela manhã, todo domingo à noite, toda quarta-feira, afora as reuniões particulares, você é seguidamente municiado com a palavra de Cristo. É só você tomar nota, é só você visitar suas notas, é só você entender as aplicações e você vai ser um encorajador. Que o Senhor Deus nos use, queridos, para sermos uma igreja de consoladores, refletindo a obra do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, na vida dos nossos irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse estudo que tivemos, em que aprendemos, ó Deus, como podemos encorajar biblicamente. Ajuda-nos a pôr isso em prática, Deus. Ajuda-nos a desejar pôr isso em prática. Primeiramente, dando-nos sensibilidade para perceber aqueles irmãos quebrantados de espírito, aqueles irmãos que estão em alguma situação difícil, de crise, que precisam de encorajamento, e ensina-nos a fazer isto, em primeiro lugar, dirigindo os nossos olhos para Cristo, e em segundo lugar, ajudando-os a dirigir os olhos para Cristo, por meio do consolo que há nas Escrituras. A tua palavra diz que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos a esperança, que possamos usar, ó Deus, essas promessas para nos encorajar uns aos outros. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.